Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do Conhecimento Nerd e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o neocolonialismo da África e da Ásia, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar. E vamos começar pela Segunda Revolução Industrial e neocolonialismo, certo? A partir de meados do século XIX, o processo de industrialização da economia se difundiu pelo mundo e diversos países passaram a investir na criação de indústrias e no desenvolvimento de novas tecnologias. Essas novidades elas permitiram que a expansão industrial fosse num ritmo que nunca foi visto até então, e era chamada a Segunda Revolução Industrial, certo? Porém, para poder aumentar a produção de mercadorias, as indústrias necessitavam de um volume cada vez maior de matéria-prima e de fontes de energia, uma coisa que estava sendo meio escassa até então, e ao mesmo tempo elas precisavam de um crescente mercado consumidor, ou seja, nenhuma indústria existe sem um consumidor capaz de adquirir os bens por ela produzidos, certo? E pensando em como resolver toda essa situação, as potências industrializadas da Europa elas passaram a olhar com interesse para outras regiões do planeta, principalmente para a África e para a Ásia, certo? Dois continentes que eram muito ricos em matéria-prima e fonte de energia e com um potencial mercado consumidor. Ou seja, a África e a Ásia, elas foram parte da Segunda Revolução Industrial e também parte do neocolonialismo, e elas eram muito ricas tanto na matéria-prima como nos consumidores, certo? A solução encontrada foi dar o início a um processo de invasão, ocupação e dominação desses territórios que se transformaram em colônias ou protetorados de nações como a Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, Portugal e a Espanha. Certo? O protetorado é tipo um território ou país que, mesmo que ele conserve alguns aspectos do Estado independente, ele se encontra sob a autoridade de outro Estado, certo? Então, Inglaterra, a França, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos, Portugal, Espanha, são todos protetorados, certo? Esse processo ele recebeu o nome de neocolonialismo, que significa novo colonialismo, certo? Lembra do Neolítico, né? Que tem o período paleolítico e o Neolítico. O neo vem de novo também, certo? Isso permite diferenciar esses processos históricos daquele ocorrido entre o século XV e o início do século XIX, certo? Quando os países europeus eles dominaram territórios coloniais na América, né? O primeiro colonialismo visava principalmente expandir o comércio da Europa, enquanto o neocolonialismo ele tinha o objetivo de promover o crescimento industrial do continente europeu, certo? Entre outros aspectos, o que há em comum nos dois colonialismos é o quê? É que eles dois se basearam na exploração, muitas vezes violenta, das terras dominadas, levando o modo de vida tradicional daquelas regiões ao colapso, certo? Então, o colonialismo, ele meio que era tipo quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, que quiseram retirar as nossas culturas, as nossas tradições, para poder implantar a deles, fazer todos virarem cristãos e tudo mais, certo? Então, durante a Segunda Revolução Industrial, as indústrias elas passaram a produzir armas e equipamentos bélicos cada vez mais sofisticados, certo? E nesse período, por exemplo, foram inventados os rifles, as primeiras metralhadoras, canhões mais rápidos e devastadores e novas formas de explosivos, certo? Por exemplo, as bombas e outras coisas, certo?
As nações europeias não só passaram a adquirir esses equipamentos, como também ampliaram o número de soldados e marinheiros que recebiam treinamentos militares. E tudo isso assegurou para eles um poder grande bélico que foi colocado em ação no momento em que essas potências decidiram colonizar lá a Ásia e a África. Além desses armamentos, as nações europeias elas passaram a utilizar as novas embarcações de guerra criadas naquele período, certo? Eram tipo navios velozes, eles eram equipados com armas potentes que permitiam o rápido deslocamento dos soldados para as regiões dominadas e melhor controle dos pontos dessas localidades. E outro fator decisivo para a dominação colonial foi o desenvolvimento da tecnologia médica. Com a descoberta dos medicamentos capazes de combater doenças como a malária e a febre amarela, os soldados administradores, os europeus, né, eles eram enviados para a Ásia e para a África. Eles conseguiam enfrentar essas doenças tropicais e que até então elas eram responsáveis por provocar um grande número de mortes, certo? Porque o organismo deles ainda não era desenvolvido para isso, pois eram locais novos para eles, certo? Então, à medida que os obstáculos iam se abrindo, os caminhos também iam melhorando, certo? Então, realmente era estava tudo dando certo para uma colonização. E então, como eu já disse, né, todos esses fatores eles contribuíram para que as potências da Europa dominassem territórios nos continentes asiáticos e africanos em um curto espaço de tempo. Então, a força não foi o único método de inserção nos territórios coloniais. Outro fator que facilitou esse processo foi a religião, ok? Então, realmente, eles eram muito influenciados pela questão de que eles acreditavam, né, de acordo com o padre, eles acreditavam que se eles fizessem o que o padre, a igreja que estava mandando, eles iam conseguir a salvação que eles queriam tanto. Ok? Então, missionários europeus, eles iam para as regiões colonizadas com o objetivo de converter as populações locais ao cristianismo e dar aulas às crianças que viviam nessas comunidades, certo? Então, essas iniciativas diminuíram a resistência dos nativos aos poucos e eles aos poucos estavam se rendendo aos europeus, e uma vez que os religiosos afirmavam trazer uma melhoria às condições de vida desses povos, além de os aproximarem de sua cultura, eles conseguiam ir ali acreditando e eles iam fazendo tudo que a igreja mandava eles fazerem, porque eles queriam uma vida melhor, eles queriam. Ou seja, os europeus, eles tocavam ali naquela ferida, sabe? Eles eram realmente muito cruéis, porque eles usavam como argumento a maior fraqueza deles, ok? Então, a ocupação europeia do continente africano começou ainda lá no século XV, certo? Quando os portugueses eles ocuparam pequenos trechos do litoral africano. Porém, até a segunda metade do século XIX, os europeus eles tiveram aquela dificuldade para conquistar o interior da África, o que inviabilizou a formação de grandes territórios coloniais na região. Eram locais de difícil acesso e com doenças tropicais que provocavam a morte desses exploradores. Ou seja, as doenças eram um grande obstáculo para todos os colonizadores. Tanto os colonizadores traziam doenças para os nativos, como os nativos tinham doenças que matavam os colonizadores, certo? Então ali as doenças impediam muito qualquer avanço na história, certo? E quando a medicina ela foi se criando, né, quando remédios, plantas medicinais, soluções foram se criando, tomando lugar, foi tudo melhorando para os dois lados, ao mesmo tempo que também foi piorando, certo? Com o desenvolvimento tecnológico e militar do século XIX, isso mudou, e cada vez mais os europeus começavam a organizar expedições rumo ao interior do continente africano, visando conhecer seus aspectos geográficos,
e ao mesmo tempo os religiosos passaram a se instalar na África para difundir a fé cristã entre a população local. Ou seja, eram duas comunidades se difundindo para poder tomar uma outra comunidade nativa, certo? Os contrastes observados entre civilizações tão distintas se acentuaram, e os europeus passaram a afirmar que essas diferenças culturais significavam que os povos da África eram primitivos, certo? E amparados nesses argumentos etnocêntricos, né, para você que não sabe, etnocêntrico, ele se refere ao etnocentrismo, certo? Que é uma visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade superior aos demais. Ou seja, é um preconceito com outras etnias, certo? Eles começaram a se defender a necessidade da presença dos europeus na África para promover uma missão civilizadora entre os nativos, levando valores da civilização ocidental e cristã. Ainda que vários pensadores da época e grande parte dos religiosos acreditassem de fato nessa missão, em muitos casos ela foi apenas um pretexto para poder os europeus justificarem a dominação de todo o continente africano, uma vez que seus interesses em relação à África eram econômicos e geopolíticos. Assim, entre 1884 e 1885, os países europeus organizaram na Alemanha a Conferência de Berlim, na qual determinaram as regras que utilizariam para poder dividir entre si os territórios da África, certo? Então, na Conferência de Berlim, não houve a participação dos líderes africanos, o que resultou na definição de fronteiras do modo arbitrário. Com os acordos estabelecidos na Conferência de Berlim e as nações implementadas posteriormente na Inglaterra e na França, elas se tornaram os dois países com maior número de territórios da África. E depois vinha a Alemanha, a Itália, Portugal, Espanha, Bélgica e outros. De toda a África, basicamente dois países, né, a Libéria e a Abissínia, que é a atual Etiópia, elas eram independentes ao final do século XIX, certo? E a Etiópia, caso vocês não saibam, ela foi invadida pela Itália em 1935, tornando-se independente novamente em 1941, com a ajuda de tropas britânicas, ou seja, a Britânia ajudou um pouquinho ali a Etiópia, né? Essa daqui foi a aula para hoje. Se vocês quiserem uma parte 2 sobre esse conteúdo, por favor, deixem aqui nos comentários. Mostre que essa aula foi útil para você, deixando aqui um like, se inscrevendo a parte no canal para receber mais aulas como essa. Muito obrigada pela atenção e pela sua visualização. Até a próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!